Caro ouvinte do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, bem-vindos ao Impermanências. Como é habitual, semanalmente aos sábados pelas 16 horas, a presença e voz de Carlos Amaral. Da terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte, não esqueça, nem sempre temos nós o que desejamos, mas temos sempre o que queremos. Hoje, em presença como convidada deste nosso programa, e já bem notória e luminosa figura humana de Claudine Lourenço, que falar-nos-á do seu percurso humano, experiência de vida, vivência em Portugal, desafios, profissão, ocupações múltiplas e, como não podia deixar de ser, sobre a tarefa de ser mãe protetora que admite selo. De seu nome próprio, Claudine Beatriz do Rosário Lourenço reside em São Carlos, na Ilha Terceira, sendo cidadã portuguesa, trazendo a sonoridade vocal e os melodiosos maneirismos das terras de Santa Cruz. Possui vasta preparação técnica na área de marketing, área de comunicação, jornalismo, assessoria, área comercial, coaching, programação neurolinguística, que eu pretendo falar um pouco sobre. É professora e formadora desde 2013. A Escola Profissional do INETES, Escola Profissional da Praia da Vitória, Câmara de Comércio, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, tem formação em vitrinismo, inteligência emocional, marketing pessoal, oratória, como falar em público, mídias alternativas, ainda passa pelo plano de marketing do ginásio Best of Coaching e Comunicação. Escola Profissional da Praia da Vitória. Formação para empresas, por exemplo, Guarita, Mata, Dream Fit, Rainbow, Açores, Bico Doce, salvo erro, é mesmo Bico Doce. Isso mesmo. Cefapa, formação de redação online, marketing institucional e redação digital. Portanto, temos uma mulher e, se me permite o termo, peras. Bem-vinda, Claudine, ao nosso programa Impermanências. Ai, que bom estar aqui. Muito melhor do que estar na rádio, que é, de alguma forma, minha casa. Muito melhor do que estar falando um pouco de mim, é estar na presença do senhor Dr. Carlos, que é uma pessoa que eu tenho uma grandíssima admiração. Obrigado. É mútua. E uns minutinhos antes da entrevista começar, eu já estava feliz, emocionada e muito grata por poder partilhar um pouco com o senhor, que não é uma pessoa comum nesse mundo. São daquelas... Espero que não. São daquelas pessoas raras que nós nos encontramos e não saem nunca da nossa mente. Muito obrigado. Olha, todos nós já conhecemos, eu em particular, por variedíssimas razões que podemos aflorar mais tarde ao longo do programa. Eu tive sempre uma curiosidade muito grande de tê-la como em presença, como uma pessoa para fazermos, através desta permanência de interlocução, o maior reconhecimento. Se calhar, nunca antes visto, porque as pessoas estão habituadas a você comandar um programa, a ter um programa tanto na Vitec quanto também no Rádio Clube de Angra, e conhecem-na como mulher da rádio, como mulher da imagem que aparece na televisão. É muito diferente de estarmos aqui neste colóquio a conversar sobre coisas da vida, vivências, experiências, porque, como já disse offline, este programa não é de entrevista, é de colóquio, é de cutucar. Cutuca de um lado, cutuca do outro e chegamos a algum lado. Portanto, é para mim um regozijo, digamos assim, é muito honroso tê-la e estou muito esperançado que possa ser útil nesta jornada, na afirmação deste programa. Tenho certeza que sim. Adoro quando você fala sobre eu ter múltiplas funções e o cutuca daqui, cutuca dali, porque a vida é mesmo isso. É o que eu acredito que é. Eu conheci uma senhora e agora veio minha mente nessa entrevista. Ela, por acaso, já não está entre nós fisicamente, mas está
aqui nessa entrevista. Olha que engraçado que é isso. Ela tinha 81 anos e fez formação de inteligência emocional comigo. Muito bom. E de repente, aquela mulher marcou-me tanto na vida que eu tive a certeza que eu quero ter 81 anos, 91 anos, ou mesmo 50 anos, porque esse ano eu faço 50 anos, com essa certeza de que eu dei o meu melhor até o último momento. Ainda é muito jovem. Sim, mas sabe que isso agora já não me importa. E eu penso, eu fui uma mulher que nunca preocupei muito com a idade. Nunca fui de esconder idade, nada disso. Porque eu acredito no além, eu acredito muito além desse corpo, não é? Sim, claro. E apesar de que eu adoro as minhas pestanas falsas, hoje eu coloquei, adoro as minhas pestanas, eu adoro as minhas unhas, gosto desse corpo, sim, mas eu acredito que não é só isso. Então, quando a gente fala sobre o cutuca daqui, cutuca dali, foi assim que eu cheguei aos 50 anos. Cutuca daqui, cutuca dali, e eu sei que muitas pessoas até interpretam isso de uma forma diferente, sobretudo nos meios menores. Olha, aquela pessoa nunca para em nada. O que para outras pessoas pode parecer é uma pessoa volúvel ou que não está totalmente dedicada a uma questão só, para mim é um grande desafio e uma grande alegria de saber que eu realmente não me contento só com o que eu tenho. Na verdade, isto quer dizer que também todos nós, e eu incluo-me, exatamente, somos uns saltibancos. E, portanto, vamos de paredão em paredão, não ficando no paredão, mas usando o paredão naquilo que ele nos traz de bom, que é o progresso, é a afinidade com as pessoas, com as questões, com as ideias, os movimentos, etc. Portanto, é assim mesmo. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas ainda está num registro de eu preciso ter uma garantia para ser feliz. Eu preciso ter um emprego que eu trabalhe 20 anos e depois vá para minha aposentadoria. E esquece que a trajetória, o caminho, o deliciar no jantar, e nós já tivemos nesse jantar e rimos demais. Exatamente. É o que é mais interessante. Sei que até tem algumas pessoas que estão ouvindo esse programa, muitas vezes falam: ela é uma brincalhona, e se calhar até alguns podem confundir, não é com, não leva as coisas a sério. Não o meu jeito, não é o caso de todo. Não. Eu adoro levar a vida a sério, mas fazendo piada da vida. Porque é maravilhoso ver uma ruguinha nascendo, é maravilhoso. Eu vou experimentar Botox, certeza absoluta. Não há necessidade disso, depois a gente fala offline. Não. Mas eu quero saber qual é a experiência, sabe? A botuína, com devido respeito, a botuína depois faz paralisia muscular localizada. Depois falamos. Então tudo bem, não vale a pena. Pronto. Mas aqui a ideia é trazer, e o senhor diz cutuca aqui, cutuca ali, também estou te cutucando, vê? Claro que sim. É para isso que estamos cá. Mas a ideia é essa mesmo, é saber que cada vez que nós fazemos algo que dá certo, nós aplaudimos a nós mesmos e ao projeto. Mas todas as vezes que erramos, é tão fabuloso. Exatamente. Porque a gente fala, aquela pessoa também pode errar, eu também por ali passei. Muito bem. Vamos voltar já. Sim. Pois é, o programa em permanências aos sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje temos como convidada principal Claudine Lourenço. Não foi por acaso, Claudine, que eu deixei um pouco para trás, não sendo para trás, no verdadeiro sentido da palavra, que passou como chefe de reportagem, repórter e produtora da Rede Globo de televisão, que conheço bem. Eu próprio já participei em alguns programas locais. Diga-me um pouco sobre essa sua vantajosa experiência. Fale-me. Foi vantajosa mesmo. Foi das experiências mais fabulosas que eu tive. Eu tive o privilégio de acabar de formar e ser contratada pela Rede Globo de Montes Claros. Na época foi um período de transição onde nós estávamos deixando de ser sucursal e passamos a ser mesmo Rede Globo. Eu aprendi muito. O mais fabuloso que ficou disso tudo, não só a minha experiência pessoal, e eu cheguei a fazer estágio na Rede Globo de Nova York, eu nem tenho isso, penso no meu currículo. Entretanto, eu fiz amigos e que ainda estão lá, e nós fomos ao Brasil há uns anos atrás, e o meu marido conheceu
quase toda a gente que estava lá. E aí nós voltamos no início dessa entrevista, não é? Devo dizer que a Rede Globo, para quem não sabe, porque muita gente conhece através só das telenovelas e já é um mundo imenso, multidimensional, como é óbvio, é a maior empresa televisiva da América Latina. Sim. E da América do Sul, portanto. Para quem não sabe, a Rede Globo no Rio de Janeiro tem uma cidade inteira que serve para fazer as novelas. As novelas. É a cidade cenográfica do Projac. Do Projac. Sim, eu não trabalhei no Projac, eu trabalhei no jornalismo, porque é a minha formação. Eu sou formada em jornalismo. A minha ex-mulher passou como direção do Projac. Pelo Projac, sim. Mas eu não, eu trabalhei mesmo com notícias e é algo que eu até gosto muito de dizer, não é o que eu faço aqui. Eu sou jornalista de formação, mas aqui na Terceira eu faço entretenimento. Então, o Planeta Mulher é muito mais do que um programa de informações, é um programa de entreter as pessoas, de valorizar, de empoderamento, de valorização da mulher, onde quando eu cheguei eu percebi que existia uma lacuna nesse sentido e comecei a trabalhar e olha, faz muito sentido o que o senhor disse, o cutucar também a sociedade. É fundamental, porque é um estímulo. É um estímulo. É isso mesmo. Voltamos já. Sim. Pois é o seu Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A nossa convidada é Claudine Lourenço. Caro ouvinte, não esqueça, nem sempre temos nós o que desejamos, mas temos sempre o que queremos. Falando do seu percurso de vida, permita-me só fazer uma retrospectiva. Muitas são as pessoas que têm vontade de vir para Portugal porque imaginam que o país é igual ao Brasil. Muitas pessoas têm essa ideia. Mas começa por ficar na Europa e é bastante afastado, claro. O facto de a língua ser a mesma entre os dois países acaba de forma profunda alimentando essa mesma ideia. Mas, como é bem evidente, há inúmeras diferenças culturais entre Brasil e Portugal que devem permanecer na mente de quem se estabelece nas terras lusitanas, especialmente, no seu caso, em terras atlântidas ou atlânticas. Fale da sua experiência. Então, o que eu percebo e o que eu já vivencio há uma década, já tem 10 anos que eu estou aqui, é que na superfície é muito diferente. Quando nós olhamos, nós percebemos um sotaque diferente, a gente vê uma casa mais bem pintada, mas se aprofundarmos, somos todos os mesmos. As nossas inquietudes, as nossas inseguranças. Então, eu precisei definitivamente 10 anos para perceber isso, há muito pouco tempo. Eu esclareci interiormente essa questão de perceber que as pessoas não mudam porque mudam de país e as terras são unicamente as fronteiras são unicamente humanas. Então são materiais. Portugal, sim, Portugal é muito diferente do Brasil. Na superfície, sim, nós temos uma arquitetura um pouco diferente, nós temos um sotaque diferente, mas o mundo, o planeta, só é feito de pessoas. Então, quando nós percebemos uma igreja são só paredes e bancos, né? Alguns santinhos, para as que são católicas, ok? Um hospital são só paredes e camas. Então, o que define todos esses ambientes são as pessoas. As pessoas. E, na verdade, quando nós aprofundamos um pouco no que toca a marca humana, nós somos muito parecidos. Nós sofremos com o que não devemos sofrer, nós brigamos, nós descontrolamos muitas vezes quando não se é necessário. O que eu percebo é que nós brigamos às vezes por coisas tão pequenas, por muito pequenas. Trabalho, por um salário, por um telemóvel, por um homem. Então, o que eu vejo, depois de algum tempo, e quis mesmo aprofundar nessa questão, sobretudo em relação à mulher, porque é com isso que eu trabalho. Estou escrevendo um livro agora em relação a isso, ainda é um pouco de surpresa, mas já abri aqui no programa do senhor. Muito bem.
Aliás, eu nunca falei isso em público, mas já começo a falar um pouco. Pela novidade. É a primeira vez, sim. E começo já a perceber isso. Nós, seres humanos, somos muito, muito parecidos. E não digo só por Portugal e Brasil. Eu digo por outras culturas. Eu conheço um pouco a americana. E temos uma roupagem muito diferente. No fundo, o que está aqui a dizer é exatamente o processo do holos, que é o todo, não é? A integralidade humana, neste caso. A única raça latente é humana, propriamente dita, e é o holismo que nasce de todos estes expoentes que vão de A a B, de norte a sul, e que trespassa os países e as culturas e por aí fora. Muito bem, vamos voltar. Está bem. Pois é, o espaço é Impermanências, a voz e a presença é de Carlos Amaral, todos os sábados pelas 16 horas. A nossa convidada é Claudine Lourenço. Não posso deixar de destacar uma das muitas diferenças. Por exemplo, falando de diferenças, começo por lembrar o otimismo do brasileiro e o pessimismo do português, porque na verdade somos um tanto ou quanto pessimistas. Pelo menos tem muitas vezes que o pessimismo, talvez por uma questão da bóveda celeste, cinzenta, macha. A diferença no uso dos palavrões, por exemplo, não deixa de ser interessante examinar o facto de tudo ser perto para o natural do Brasil. Portanto, o natural do Brasil traz essa garantia no uso de diferentes expressões, que algumas são muito contraditórias relativamente aos nossos palavrões, não é? E depois o tal otimismo que eu falei. Deve ter sido, no início, um tanto ou quanto difícil, não? Em perceber bem. Foi bastante difícil, tá aí. Foi muito bem colocado essa questão, porque primeiro eu odiava ser chamada de rapariga. Pois. Pronto, no Brasil a rapariga não é nada bom. Pronto. Para quem desconheça, a rapariga quer dizer que é aquela menina da noite e não do dia. Isso. E coisitas más. E coisitas más. Não, eu tive que ser diplomata, não é? Exatamente. Mas, sim, só que, de novo, eu digo, se no momento em que nós procuramos ficarmos ligados a essas questões da superfície, nós esquecemos o todo. E a verdade é que muito mais do que os palavrões, o português nos dá oportunidade, nos dá amor, nos dá respeito. Demora sim um pouco a quem é esse que vem por aí. Então aí eu acho que vale a pena dizer, os palavrões estão na superfície e a forma de acolher está mais no íntimo português. No âmago e no essência. É isso. Exatamente. Uma das questões que eu gosto sempre de dizer é que eu acabei tendo oportunidades. Veja, eu trabalho aqui na rádio, eu trabalho na televisão, e isso supera qualquer palavrões que possam usar. Sim, sem dúvida. Não é? Eu acho hoje muito engraçado, mas as coisas que me assustavam muito do Dr. Carlos no início era chamar uma criança de terrorista. Eu cheguei assim ao absurdo de pensar, não cheguei a fazer, mas eu cheguei ao absurdo de pensar, ir na escola e falar, nunca chame meu filho de terrorista. Não é? Porque nós, sobretudo eu que trabalho com comunicação, sei o valor e o peso das palavras. Exatamente. Até porque vamos falar mais daqui a pouco sobre neurolinguística. Exatamente. Que é uma matéria que me apaixona, como sabe, e portanto que ao longo dos anos eu desventro-a e vou aprendendo a classificá-la em mim próprio. Sim. Portanto, mas não deixa de ser interessante esta questão realmente das diferenças. E eu aproveitava, cutucando-a, em primeiro lugar, que me deixe de falar assim, doutor, senhor, Claudine, Carlos, e é assim que eu desejaria que a partir de agora o fizesse. Será que há diferenças entre criar filhos no Brasil e em Portugal? Imensas. Então diga. Imensas. E eu consigo hoje ver com tanta clareza e com tanta alegria. E falo sempre para os meus filhos que uma das coisas que mais me alegra é saber que nós no Brasil somos mais amigos dos filhos e aqui as mães são mais protetoras. Então, eu tentei fazer o exercício de ser uma mãe
protetora como as daqui e tentar ser amiga ao mesmo tempo. Então aqui eu acho uma coisa engraçada, voltando ao que o senhor disse sobre a forma de dizer. Então aqui fala, olha, você não está falando com um colega de escola, não é assim que vocês falam? Alguma coisa desse tipo. Exatamente. E eu trago para os meus filhos exatamente o contrário. Eu quero que eles falem comigo como eles estão falando com o colega, porque aí parte do pressuposto que eles podem falar com total confiança. Tudo comigo com total confiança. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a parte protetora de Portugal e de ser uma espécie de pessoa que está na hierarquia. Exatamente. Então, eu trago essa minha influência, e os meus filhos vieram para cá pequenos, 8 e 9 anos, eu trago essa influência de Portugal, onde, existe aqui uma hierarquia, onde você só pode vir e falar até determinado momento, que é o respeito, só isso. Exatamente, e é fundamental. Sim. É fundamental. Eu conheço os dois e, portanto, estive com ele em particular, com o moço, digamos assim. Com o gajo. Aqui é o gajo, que é uma palavra que eu não gosto muito. Não é muito boa? Vê. Não é das melhores. Ok. Digamos que é um chavão um pouco... então já não é gajo, Mateus. É esdrúxulo, para não dizer de outra forma. Olha o que eu já ando falando na rádio, vê. Mas isto só para dizer que eu conheço bem a menina e o menino e posso desde já dizer a todos os ouvintes, diante da própria mãe, da progenitora, que é mais do que uma progenitora, é uma mãe, uma protetora, é uma educadora, no verdadeiro sentido da palavra, que eles estão extraordinariamente educados. E até já. É o nosso programa em permanências, todos os sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Hoje temos connosco Claudine Lourenço para falar da sua experiência em Portugal, como portuguesa, vivência em Portugal, os seus desafios, a sua profissão, as suas ocupações e aquelas que muito lhe apraz registar, a ocupação de mamãe. Criar filhos em qualquer lugar do mundo é uma tarefa tão desafiadora quanto recompensadora. É claro que os progenitores querem sempre o melhor para eles e por isso é importante entender as diferenças entre criar filhos no Brasil e em Portugal, que é aquilo que eu tinha indicado como pressuposta convocação a uma breve colóquio sobre a questão. Fale-me um pouco dos seus meninos com a criação de Portugal e particularizando esta vivência na Ilha Terceira. Muito bem. Para começar, eu acho que eu me identifico muito com a águia. Existe uma lenda fantástica que diz que um tipo de águia chega aos 40 anos, ela vai para o cimo de uma árvore, de uma montanha, e nessa montanha ela pega, seja como estiver o clima, ela arranca todas as suas penas, arranca todas as suas garras e, por fim, machuca todo o bico. Pronto. Depois disso, ela fica 30 dias para recuperar. Depois que ela passa por esse processo, lá em cima da montanha mais alta, ela consegue viver mais 40 anos e ela vive 80 anos. Aquelas águias que não passam por esse processo, elas vivem muito pouco. Antes dos 50 anos, elas morrem. E eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, não só como mulher, mas também como mãe. Eu vim para Portugal numa fase que eu estava no auge da minha vida profissional, assim como a águia consegue voar para o alto de uma montanha, e porque eu queria ser mãe. Porque eu queria ser uma boa mãe. Eu queria estar presente. E confesso que é das coisas mais difíceis que uma mulher pode fazer. É mesmo muito dolorido. Acredito. É o escolher entre o ego, a vaidade profissional e o ter a certeza que os nossos filhos são mais importantes para a gente e que aqueles são os nossos melhores projetos. E entendo e valorizo todas as pessoas que podem dizer que não. A minha situação foi essa. Eu compreendi que os meus melhores projetos eram o Mateus e a Manu. E por isso vim para cá. E continuo sendo mãe águia. E a mãe águia o que é? Não sei se o Carlos sabe, mas a mãe águia, assim quando os filhotes começam a ter asinhas, que ela percebe que eles conseguem voar, ela não deixa os amadurecer no ninho. Ela empurra do ninho. E eles têm que voar. Se não voar, eles vão cair e têm que aprender a voar lá de baixo. Claro. E eu sou esse tipo de mãe.
eu motivei sempre os meus filhos, antes de qualquer coisa, serem felizes. Entender o que é bom para eles, entender onde as asas deles conseguem levá-los. Nunca interferir na profissão que eles iam escolher, nunca interferir no que eles gostariam de ser, e estarei aqui sempre, no meu ninho, mas sempre vou os empurrar para frente. Porque... Isto faz-me lembrar uma coisa importante que há pouco falávamos offline, que foi a minha experiência com o seu filho. E quando você se aproximou de mim relativamente à experiência em si, que eu olhei para si de forma com maior e mais profunda candura e digo assim, olha, está aqui uma mãe preocupada, mas dando asas ao filho para voar. E não deixa de ser interessante isto. O lutar é uma impermanência constante. O lutar entre o estou morrendo de saudade, é o que está acontecendo nesse exato momento dele, do sentir aquela falta física, e o dizer eu gosto dele e eu quero o que ele quiser. Se ele quiser ficar perto de mim, excelente. Se eles quiserem voar, eles vão voar. Porque eu penso e parto do pressuposto que a nossa realidade é essa. A nossa realidade é desbravar, não é? Exatamente. Tem um pensamento que eu acho fantástico, que é: os filhos não são nossos, eles passam por nós. Muito bem. Se eles passam por nós e gostarem, eles vão estar sempre conosco, mesmo estando longe. Exatamente. Vamos refletir um pouco sobre isso. Sim. Até já. Pois é, bem-vindos ao Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Estamos numa conversa muito interessante com Claudine Lourenço. Virados agora um pouco para uma das áreas da sua experiência, portanto como expertise, o marketing digital atualmente está muito banalizado, na minha opinião. Isto são opiniões que pode refutar, faz favor, esteja à vontade. Tem pessoas que acham que o marketing digital é vender, por exemplo, um curso, se tornar afiliado para vender cursos de outras pessoas e que acaba por aí. Só que o marketing digital, na minha opinião, não é só isso, e você vai, com certeza, naturalmente, dar a sua balizada opinião. Tem muitas coisas por trás do marketing digital do que apenas vender. Sim, ele impulsiona as suas vendas, ajuda na captação de clientes, mas não é só isso. Volto a repetir. Não é só isso. A verdade é que nós estamos numa fase de transição. O marketing digital é algo muito novo, não é? Assim como, se percebermos bem, a vida digital é muito nova. Claro. Então, não é só o marketing digital que não está parametrizado hoje. Nós, como clientes também, ainda temos nossas dúvidas em relação a tudo que vem do digital. Então, quando nós pensamos, o marketing digital hoje não está sendo, não é bom, não está tendo um caminho certo, nós temos que ter bastante cuidado, porque nós não sabemos ainda, não temos estudos científicos ainda que mostrem isso, e pior, os próprios consumidores ainda não têm essa noção exata da forma com que isso Portanto, não nos influencia. Não há um entendimento profundo sobre a matéria. Não há um entendimento profundo sobre a matéria e ainda não há impactos. A verdade é essa, o impacto que nós recebemos hoje não é o mesmo que eu recebi há 10 anos atrás, que estava mesmo assim ainda germinando. Então, se o marketing, aqui nós falamos o marketing de vendas mesmo, o marketing mais voltado para o futuro financeiro, né? O impacto desse marketing, nós não sabemos que impacto que cai numa pessoa com 50 anos ou com uma pessoa de 20. Exatamente. Então, hoje o marketing digital ainda é tão amador que nós não conseguimos dizer se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é eficaz, se ele é ineficaz. Porque ele ainda não tomou as suas nuances, ele ainda nem sequer descobriu qual é o caminho dele e onde que ele pode penetrar. Então vamos pensar, ok,
os milênios, né, e os centênios, esse pessoal mais novo, chega já às redes sociais e estão mais suscetíveis ao marketing digital. Entretanto, eles têm dinheiro para comprar, ainda não estão no mercado de trabalho. E depois, aqueles que já estão bem na vida, que têm dinheiro para comprar, já têm uma formação sólida e profissional, não tem tempo e nem conseguem ainda estar tão atento ao marketing digital. Então, não podemos falar ainda sobre isso com propriedade. Claro. Podemos somente imaginar, fazer as análises que tem hoje. O que nós podemos dizer hoje é que o marketing digital está nascendo. Tão simples quanto isso. Eis a razão pela qual eu toquei no assunto e parece muito importante aquilo que eu vou-te explicar. Até já. Eu sou Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz de Carlos Amaral. E hoje, como convidada, temos Claudine Lourenço. Querendo de alguma forma sintetizar o que foi dito, e muitíssimo bem, melhor não podia ser expresso, o marketing digital pode ser sintetizado como gerar desejo, por exemplo, despertar o interesse nas pessoas para comprarem o serviço ou o produto que têm a oferecer, qualitativamente, suponho que seja a base mestra da questão, porque na realidade o marketing digital não resolve o problema de serviço ou produto que seja de péssima qualidade, porque ele não altera a qualificação do próprio produto. Neste sentido, o que precisa ser entendido é para ter sucesso, precisamos chegar na pessoa certa, com o produto certo, no momento certo. Isto é que é a trajetória viável do marketing? Sim. Sim, okay. E desde quando nasceu o marketing em outras nuances, em outros formatos, impresso ou depois digital através da televisão, o propósito é sempre o mesmo. Só que hoje nós temos uma condicionante a mais. Com a abertura dos mercados e com a globalização, existe um marketing que é muito mais do que fazer as pessoas comprarem. E sim, escolher dentre. Então, quando nós entramos num site qualquer de busca, nós encontramos, vamos imaginar que eu procuro um batom. E se eu quero um batom, me aparece 6.000 tipos de batom. Então, o próprio marketing hoje, não só o digital, todo esse marketing, a base dele, passa hoje a ter um novo desafio. E se antes o desafio era vender o meu produto, o nosso desafio hoje é outro, é mostrar qual é a minha característica. Sim, é criar e mostrar qual é o meu diferencial competitivo. O meu diferencial competitivo, realidade. Precisamente. Como é que eu posso ajudar? Olha, isso é tão simples quanto isso. Antigamente era, compre uma caneta e essa caneta é para escrever. Pronto. Hoje é, compra essa caneta porque essa caneta não estraga o ambiente, todas as empresas que trabalham com essa caneta não exploram pessoas. Então, o simples fato de gastarmos €1 e para escrever, que é uma coisa mais simples do mundo, e quando quem diz uma caneta, diz um batom, diz um shampoo de cabelo, diz olha, uma mesa dessa aqui na rádio, porque nós passamos a ter uma conscientização completamente diferente do consumidor de 20 anos atrás. E é isso que a globalização nos traz. O que quer isto dizer, creio eu, corrija-me se eu estarei errado ou afastado da questão, é que há uma ética muito diferente no marketing digital que não havia talvez no verdadeiro início do mesmo. Portanto, há ética, há uma preocupação ética que merece a pena ser continuamente vigiada. Não há dúvida alguma que, olha, é engraçado que eu faço um mestrado e ainda a semana passada estávamos falando sobre isso com os professores e com os meus colegas. A ética hoje é uma grande moeda de troca. Não só para o consumidor final. Sem dúvida. Não só para o consumidor final. Se hoje, as empresas que não são éticas hoje podem até ganhar muito dinheiro, mas por um
curto prazo. Nós estávamos até rindo, era assim, olha, quer ganhar dinheiro, seja antiético, mas os seus descendentes não vão chegar lá com essa empresa, porque a ética cada vez mais, e quando a gente fala em ética, são todas as questões envolvidas dentro da ética. Tem a ver com a própria cultura. Tem a ver com a própria cultura. É preciso modificar os comportamentos culturais para que a ética também se faça sentir. Sim, porque o consumismo chegou num estado tão alarmante para o planeta que não há outra forma de viver. Imagina que se nós continuarmos como estamos hoje, em menos de 30 anos o planeta já não suporta mais. Pois não. E tudo o que falávamos há 30 anos atrás, hoje já acontece. A Mãe Gaia está a pedir socorro. A Mãe Gaia já há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Até já. Portanto, o que me disse foi, e por aquilo que eu percebi, é usar as ferramentas que estão disponíveis hoje para alcançar as pessoas em qualquer etapa da jornada de compra delas. Quando eu digo compra, é olhando a qualidade, a eficiência, a ética do produto relativamente à Mãe Gaia, seja na etapa de consideração, reconhecimento e a própria solução. Está a falar deste marketing digital, que é assombrosamente extraordinário. É uma preocupação que as grandes empresas, e não só as grandes empresas, estão preocupadas, estão envolvidas hoje nesse processo. Primeiro, para comprometermos o futuro das novas gerações. Né? Tem uma frase que eu até repito muito, que é do Al Gore, que ele fala, muito mais importante do que percebermos o que vamos deixar para os nossos filhos, nós temos que preocupar com quais os filhos nós vamos deixar para essa terra. Muito bem. Isso é fantástico e cada vez, e por isso também eu tenho uma empresa que é o Planeta Mulher Makeup, e toda a minha preocupação é essa. Eu acho que se nós trabalharmos hoje com a conscientização de que podemos comprar de forma mais consciente, implantarmos o minimalismo, implantarmos a conscientização de que animais, centenas e centenas de animais não precisam morrer de forma alguma para a gente ficar bonitinho e colocar um botox. Exatamente. Eu acho que a gente já está fazendo, já está dando uma contribuição para essa terra. No fundo, a defesa é ecológica, propriamente dita. Lá está a ética da ecologia. É isso. É por isso que eu falei sobre essa questão da ecologia, então, da ética. Até já, vamos refletir. Todos os sábados, pelas 16 horas, o Impermanência está na vossa casa e, naturalmente, na vossa audição. A presença e a voz é de Carlos Amaral, sempre com novidades, com algumas dádivas. Hoje temos como convidada Claudine Lourenço. Tal como eu tinha prometido, Claudine, se me permite, vamos falar de neurolinguística, que é uma área que eu gosto muito, embora não haja nela como profissional, mas uso-a intencionalmente, até no próprio programa, como já notou. Não é? A neurolinguística é uma ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem. Ocupa-se com o estudo dos mecanismos do cérebro humano que suportam a compreensão, a própria produção e conhecimento abstrato da língua, seja ela falada, escrita ou meramente assinalada. Trata tanto da elaboração da linguagem normal, como dos distúrbios clínicos que geram as suas alterações. Fala-me um pouco mais da neurolinguística. Antes de mais, vou citar aqui uma parte do livro Sapiens, que eu acabei de ler há pouco tempo. E nesse livro ele fala que nós, seres humanos, evoluímos mais do que os outros animais. Todos os estudos científicos apontam para isso, sobretudo porque nós aprendemos a linguagem, não só a linguagem básica do... Ops. São coisas que acontecem. Portanto, vamos ver se ele se segura neste momento. Sim. Não só a linguagem básica sobre o que imagina que os animais fazem, não é? Então, o animal está com fome, chora e a mãezinha vai lá e dá comida para ele. Ok. Nós não. Nós, seres humanos, evoluímos porque nós começamos a fazer mexerico. Então, a partir do momento que nós começamos a falar, olha, nós
criamos um grau acima. E a partir desse grau, que é o falar o desnecessário, o estritamente necessário, nós passamos a ter necessidades diferentes do que é básico. Exatamente. Então vamos construir, vamos fazer, e tudo vem daí. E essa forma que nós desenvolvemos do falar o que não é só o estritamente necessário, traz-nos saúde e também doenças. Sim, claro. E por quê? O nosso computador, o nosso cérebro é como se fosse um computador, exatamente, se é que eu posso fazer uma analogia sobre isso. Exatamente. E nós gravamos já é provado, por exemplo, que o nosso cérebro não há humor, não tem humor. Então, ele entende tudo como se fosse verdade. Então, no momento que nós falamos com a criança, você é o próprio diabo, estamos a implementar uma desgraça na vida daquela criança. Inconscientemente, essa criança não vai entender. Ela, conscientemente, ela entende, sim, que é uma brincadeira da mãe. Mas o inconsciente, que é o que domina a nossa vida, vai ficar condicionado que ele é um diabo. Uhum. E, sobretudo, quando nós repetimos imensas vezes a mesma coisa, depois, para reprogramar esse cérebro inconsciente, dá muito trabalho. É muito complicado. Tem que ser uma pessoa muito bem capacitada para isso. E eu fiz essa formação de programação neurolinguística para ajudar os meus alunos na escola. Eu fui professora universitária, como já foi dito aqui no início, e aqui também na ilha eu tenho um prazer enorme de dar aulas na Escola Profissional da Santa Casa, porque trabalho com jovens e tenho em mente que é muito mais importante reformatar o cérebro deles do que ensinar o que é um lead, o que é uma pauta, o que é um storyboard. Exatamente. Então, a partir do momento que as pessoas são reprogramadas para acreditar que elas podem, elas vão poder. Muito bem. Olha, Claudine, isto a propósito força-me a ter que ativar aqui uma coisa que me parece ser, e salientando, muito importante para quem nos ouve neste momento. Cuidado com as expressões não podes, não consegues, não vais ser nada. Isso mesmo. Isto aqui habitualmente acontece nos Açores em particular. Mesmo. É uma fórmula, entre aspas, educacional muito negativa, em que se diz à criança, não vais poder, não consegues, não chegas lá. Isso é péssimo. É diabolicamente péssimo mesmo. É uma das coisas que eu tive sempre muito cuidado com os meus filhos, é precisamente o limitá-los. O limitar as pessoas é o pior que nós podemos fazer, porque depois é castrar uma pessoa e castrar o melhor que ela tem de si, que é a imaginação, que é a vontade, e por que não pode? Não é? Aqui eu acho que o melhor presente, eu falo sempre para os meus filhos, se eu tiver 15 mil, não vou comprar uma parte de uma casa, nós vamos viajar, nós vamos criar o melhor que nós podemos fazer. Exatamente. Eu trabalhei como uma louca até 40 anos e tenho a minha casa. Não é uma mansão e nem eu quero. Porque eu quero ter lembranças com os meus filhos. Eu quero ir embora hoje e ter certeza que eles tenham a certeza que eu dei o meu melhor. Isto é neurolinguística pura. Portanto, neurolinguística já pura. Voltamos. E você tem que ficar com o microfone na mão, pelos vistos. É isso mesmo. Pois é, o Impermanências com algumas achaques pelo meio, que volta sempre aos sábados pelas 16 horas. A voz e a presença é de Carlos Amaral. Acabámos de falar de uma coisa, tendo como visão geral, interdisciplinar por natureza, este campo caminha na fronteira da linguística, da neurobiologia e da engenharia informática, entre outras bandas que poderíamos aqui anunciar. Portanto, como é que está o entendimento da neurolinguística aqui nos Açores, propriamente na Ilha Terceira? Eu tenho 6 anos que eu embrenhei por essa área, mas eu não dou consultas, a não ser para alguns amigos, pessoas que eu gosto, filho dos amigos, sim. Penso que ainda é muito novo, é muito embrionário. Algumas pessoas
que trabalham com programação neurolinguística têm algumas dificuldades em explicar isso para as pessoas, porque nós, e quando eu digo aqui nós, digo nós açorianos, que eu já me sinto um pouco açoriana, ainda somos muito menos emocionais, nós acreditamos muito em tudo muito realista, muito nas condicionantes físicas. Então, as pessoas, de novo, eu falei isso mais cedo, eu ainda continuo a acreditar que as pessoas acreditam muito mais em ter casas e carros bonitos e importantes do que preocupar com a sua mente. Pois a sociedade formata nesse sentido, e então as pessoas não tiveram a capacidade, a meu ver, na minha opinião, e até como técnico de saúde, a capacidade de se sentirem livres para a escolha da essência em vez de ter, ser. O ser e o ter aqui é uma barreira que aparentemente é ténue, mas não é tão ténue assim, e que as pessoas confundem. Portanto, para muitas ser é ter. É isso mesmo, para muitos ser é ter, e não compreendem mesmo. Isso é uma das disciplinas, é uma parte de uma das disciplinas que eu dava na universidade, que é a comunicação e a cultura, não é? Então, uma dessas questões é a alienação. Exatamente. Como objeto de consumo. Exatamente. Nós todos somos alienados de alguma forma, e quando eu digo todos, somos todos o mesmo, eu, você, e nós precisamos estar atentos o tempo todo, porque de repente eu cresço com uma vontade louca de ter uma casa linda com piscina. E por quê? Será que eu tenho mesmo essa vontade de ter piscina? Não, mas é porque meu vizinho tinha e minha mãe achava o máximo. E eu cresci com aquilo. E será que aquilo é mesmo a minha vontade? Ou é a vontade enrustida da minha mãe? Não é? Então, assim, é muito importante a gente... Por isso, eu cada vez mais tenho ficado fã da meditação, porque só no momento que estamos caladinhos, nós pensamos, eu gosto disso. Silêncio. A voz do silêncio. Helena Blavatsky. Exatamente. Até já. Eu já li. Até já. Obrigatoriamente e quase no final daquilo que é bom, chegamos ao final do programa, estamos a 46 minutos, portanto falta poucos minutos para o término. Vamos falar um pouco de jornalismo. O jornalismo é tradicionalmente uma profissão masculina, como sabe, não é? Melhor que eu deve sabê-lo. No entanto, a percentagem de mulheres no setor tem aumentado significativamente nos últimos tempos. Fala um pouco da sua experiência no campo do jornalismo. Bom, então, o jornalismo, eu vou falar mais especificamente agora em Portugal. Sim, bem? Claro. O jornalismo tem aumentado mais mulheres, mas é simplesmente uma questão de proporção. Temos mais mulheres do que homens. Pronto. O jornalismo em si é uma profissão perigosa. É uma profissão que precisa de coragem. E a minha filha hoje está fazendo jornalismo e percebe isso claramente, ela estando lá fora no continente. Onde muitas vezes tem que desafiar e pessoas muito grandes, pessoas arrogantes. É a quarta força. É a quarta força. E por ser a quarta força, não pode ser fraca. Não, tem que ser literalmente dizendo. Exatamente. Então, o jornalismo também tem passado um grande desafio, assim como nós falamos do marketing. E o que ocorre hoje? O jornalismo, os sindicatos não são... Já vou cutucar pessoas que eu não devia, mas enfim. Quase toda gente pode falar como um jornalista. Vejam as bloggers, vejam as influencers, vejam as pessoas que trabalham mesmo em televisão e rádio. Então, o que acontece hoje? Muitos jornalistas, bons jornalistas, muitas vezes migram para outros tipos de profissões. E por que isso? Porque a profissão ficou desvalorizada. Você não vê nenhum, por exemplo, advogado dando injeção em pessoas. Pois é. Não é? Tem que ser um enfermeiro. Claro. Então, o que ocorre no jornalismo? Passou-se a ter a noção de que qualquer pessoa que tem uma boa voz ou uma pessoa inteligente pode fazer um jornalismo. Eu não estou dizendo aqui o entretenimento. Mas como hoje a comunicação é muito aberta e muito dinâmica e muito diplomática, vamos dizer assim, não é? As coisas se confundem. Então, a popularidade da comunicação confunde-se com o jornalismo em si. Então, eu própria mudei para marketing.
Eu própria mudei para... Por quê? Foi uma forma de sobreviver. Se eu pudesse, eu ia ser jornalista investigativa. É o que eu amo e é o que eu adorava fazer. É descobrir quem matou fulano ali naquela freguesia, ok? Esse é um jornalismo muito típico e muito habitual no Brasil. Em todos os lugares do mundo. Mas em Brasil eu assisti a programas especificamente desse tipo. O programa em que delata o assassino, que procura respostas da investigação policial. Ai, Jesus! Aí é outra coisa. Não, mas aí é outra coisa. Aí é um jornalismo que só busca... Aí já é outra questão também ética. Que só busca audiências. Não é bem por aí que eu queria ir. O que eu queria era investigar mesmo. Sim. E eu dei o exemplo do matar... Não é permitido por enquanto. Sim. Imagina, olha, um sonho que eu tenho de ir a fundo no Corvo, em todos os lugares desses Açores, fazer um documentário sobre as mulheres fortes dos Açores. Vamos falar nisso, por que não? Vamos falar nisso, por que não? Qual o patrocinador que vai acreditar nisso? Vão aparecer. Vão aparecer. Até já. Estamos no final, que pena. Não eu falo tanto. Não, falou e o conteúdo era exatamente para provocá-la a este nível. Até já, okay. Até já, para as nossas despedidas. Pois é, no compasso final do Impermanências aos sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Tivemos como convidada Claudine Lourenço e, portanto, digo-vos, caro ouvinte, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir e vamos para o passo final. Claudine, foi um gosto, foi um prazer, foi uma honra tê-la comigo. O Impermanências, portanto, fica bem mais categoricamente abalizado para trazer outras figuras tão importantes quanto a sua. Credo. Portanto, o meu muito obrigado. Dou-lhe e reservo estes escassos segundos para dizer o que bem entender ao vasto auditório do Rádio Clube de Angra. Muito bem, então vou terminar com uma frase do Sirihan, que é um pensador do século passado. Pela sua cara o senhor conhece também, que ele fala sobre a heresia da separatividade, e que é nada mais, nada menos o erro que todos nós cometemos de achar que eu estou separado do Carlos e do meu marido maravilhoso, que deve estar nos ouvir agora, e dos meus filhos, e da Odília, e de todas as pessoas. Portanto, o que eu tenho aqui a dizer é que no momento que você está a machucar outra pessoa, você está a machucar você mesma. Exatamente. E no momento que você está fazendo bem para os outros, você está fazendo bem para você mesmo e está sorrindo para os outros. Portanto, não importe-se muito com a vida, não seja pesado, porque a vida é como uma manta. Nós estamos todos interligados por um fio e espelhamos o outro, já que eu posso dizer sobre programação neurolinguística. Vamos em frente e estou aqui para o que... E somos seres multidimensionais. 100%. Cada vez mais eu tenho essa certeza. E a idade é maravilhosa para mostrar isso. Então, até breve, Claudine. Muito obrigado. Até breve. Muito, muito, muito obrigada por chamar.